Bem, boa noite, meus amigos. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Agora vou-vos deixar dar esta música, vou-vos passar a dar esta música mais sobre a Gênese. Julgo todos saberem o que é a Gênese, não é? A Gênese é uma das obras de Kardec, chamada da codificação fundamental, às vezes chama-se básica. Mas o nome não está bem dito básica, é mais fundamental. Porque Kardec, na realidade, ele escreveu 32 obras, enquanto ele, nos 12 anos que ele dedicou da sua vida, de 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos, a partir daí até 1869, em que ele faleceu, a 31 de março, ele escreveu 32 obras. Nós é que normalmente nos ficamos mais por aquelas mais significativas, que são o Livro dos Espíritos, a primeira, depois a seguir vem o Livro dos Médiuns, portanto o Livro dos Espíritos é 1857, o Livro dos Médiuns 1861, depois vem a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, era assim que se chamava, em 1864, mas muda de nome, em 1865 muda para Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que conhecemos hoje. Depois, em 1865, escreve O Céu e o Inferno, e em 1868 escreve esta obra. É a última, assim grande, dessas tais fundamentais que ele escreve em vida. Depois ele morre, passado mais ou menos um ano, em 31 de março de 1869, ele morre. Embora esta obra venha a ter uma edição póstuma, que é a 5ª edição, que é aquela que está mais vulgarizada e que, na minha opinião, reflete melhor o pensamento de Kardec, embora haja controvérsias, e nós podemos conversar sobre isto a seguir. Bom, portanto, esta é a última obra da Gênese. É uma obra da codificação espírita, é uma obra essencialmente científica. Tem mesmo a ver com a Gênese. Gênese é nascimento, como é que acontece o universo. Ela tem 3 partes. Tem uma parte dedicada às características da doutrina espírita, da Gênese em si, depois tem uma parte dedicada aos milagres e depois tem uma parte dedicada à presciência ou à antecipação do futuro. Bom, mas nada melhor do que nós começarmos por olhar um bocadinho para Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do Espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Uma curiosidade, ele, se tivesse ainda encarnado, ele teria feito 215 anos de idade, no dia 3 de outubro. Portanto, ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Portanto, era o aniversário dele, 215. Esta obra está com exatamente... Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Esta obra é publicada, a primeira edição, em 6 de janeiro de 1868. Portanto, já fez 151 anos no janeiro deste ano.
E já vai quase para os 152. Falar desta obra, de alguma maneira, eu penso que a melhor forma é dividirmos isto em 3 partes. É falarmos do porquê. Vamos começar por porquê que ele escreveu esta obra. Escreveu 32, mas esta que até nós consideramos das mais importantes. Porquê? Porquê que ele escreveu? Depois vermos os problemas da publicação e da edição. Esta é uma obra controversa. Talvez seja a mais controversa de Kardec, exatamente porque há uma publicação. A última edição conhecida é uma edição que é publicada 3 anos depois dele morrer. Mas tudo indica que sejam apontamentos, alterações que ele tenha deixado. Mas já voltemos a isto. E por fim, olhamos para a estrutura, como já vos disse, ela tem mais ou menos 3 partes, 3 grandes partes. Para além de uma introdução, tem uma primeira parte que fala das características da doutrina espírita, depois tem uma parte que fala dos milagres, explica os ditos milagres de Cristo, como é que acontecem, como é que não acontecem, e depois tem uma segunda parte que fala nas predições, olhar para o futuro, o que é que se espera do mundo, etc., por aí adiante. Bom, então vamos começar por olhar primeiro para esta obra desta forma. Vamos ver como é que ela se encaixa na grande obra de Kardec, em particular com as tais obras que nós consideramos serem as obras fundamentais. Portanto, ali temos o Livro dos Espíritos, nasce em 1857, a primeira edição. Não é a edição que temos hoje. A edição que temos hoje é baseada fundamentalmente na segunda. A primeira edição tem apenas 501 perguntas. A que temos hoje tem 1019. Portanto, tem coisas já diferentes. E as edições que temos hoje baseiam-se nem sequer na segunda. Na segunda, em termos de ter 1019 perguntas, mas alteraçõezinhas que ele foi fazendo ao longo da vida, é na 12ª. Ele, até morrer, ele reviu o Livro dos Espíritos 16 vezes. E 12 delas, nas primeiras 12, houve significativas alterações. Portanto, começa em 1857, e aquelas corzinhas que ali temos, a verde e a amarela, significa que aquela obra tem características filosóficas no sentido de justificar porquês. E tem também características científicas, que é um bocadinho mais adiante, é justificar aquilo que é possível ainda comprovar, sujeitar à experimentação. Como sejam, por exemplo, a determinação das leis que regem as capacidades mediúnicas, que já vem um bocado ali no Livro dos Espíritos, mas depois aparece ali no Livro dos Médiuns, em 1861. Portanto, mas 1857 ele publica aquela obra. Reparai, a obra que ele publica a seguir nem é destas 5 que nós consideramos a codificação fundamental ou básica, mas é antes aquela, o que é o Espiritismo, em 1859. Porquê é que ele faz isto? Ele faz isto porque, se em 1857 a palavra Espiritismo já existia em inglês, ele fez um neologismo, passou-a para francês e deu-lhe uma significação, caracterizou melhor esta palavra. Claro que, para a sociedade da época, é um novo termo, um termo que já era conhecido, mas agora com uma novas ideias e tal, o que é isto e tal. E, portanto, ele resolve escrever aquele livrinho, que eu aconselho. Nós não temos considerado, a maior parte das casas espíritas não considera o que é o Espiritismo como sendo uma das obras fundamentais. Eu recomendo que seja. Porque ele também sentiu essa necessidade. Depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, ele, passado quase 2 anos, ele disse, eu tenho que escrever aqui uma coisa para explicar bem o que é que eu quero dizer com isto, ok? E escreve o que é o Espiritismo, que realmente se baseia na introdução e prologamos do Livro dos Espíritos. É como se ele extraísse da introdução e prologamos o que era importante e escreve aquela pequena brochura. Devemos ter ali na livraria este livro. Temos, não temos, Lourdes? Temos, pronto. É um bom resumo. Então, depois o Livro dos Espíritos tem aquela estrutura interna, está dividido, para além da introdução e prologamos, depois tem 4 partes. Primeira, segunda, terceira, quarta. A primeira parte é uma parte que tem a ver com as causas primeiras, tem mesmo a ver com a Gênese, estão a ver? É ela quem vai dar origem à Gênese. A parte segunda tem a ver com, é intitulada A Vida Espírita, o Mundo Espírita. Vai dar origem ao Livro dos Médiuns, em 1861. A parte terceira tem a ver com as leis morais. Vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nasce primeiro com outro nome, que é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois passa a ter aquela designação. E a parte quarta, que é as Esperanças e Consolações, é intitulada As Esperanças e Consolações, dá origem
é o de base para o céu e o inferno em 1865, porque tem uma série de mensagens de espíritos que passaram para o outro lado e que nos mostra, no céu e o inferno, mostra-nos o que é que nós podemos esperar em função do que nós fizermos aqui e o que é que a lei da causa e efeito nos vai devolver do lado de lá. Tem lá uma série de mensagens de espíritos em diferentes estados de adiantamento. E a Gênese, que por acaso é a última cronologicamente, só aparece em 1868, mas vem-se basear exatamente na primeira parte do livro dos Espíritos. Portanto, e é esta obra da Gênese que hoje a gente vai ver mais em particular. Ora bem, tal como eu vos disse, ela baseia-se fundamentalmente na primeira parte, mas ela vai buscar coisas, sendo a última. Ele não sabia que ia morrer passado um ano, mas pronto. Mas realmente é mais completa, isto é, embora se funde fundamentalmente na primeira parte, ao lerem, se vocês se derem ao trabalho de ler, vão verificar que ele vai buscar coisinhas a todos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, um pormenorzinho muito importante. Possessão. No livro dos Espíritos, ele considera que a possessão não é possível tal qual como a gente está a dizer. Possessão, isto é, um espírito assenhorar-se de outro, não é possível. De um corpo de outro, não é possível. O que é possível é influenciar de tal ponto que pareça que é um espírito que está a controlá-lo. E ele diz isso no livro dos Espíritos, diz isso no livro dos Médiuns, em 1861, e nega isso na Gênese. Portanto, Kardec não é nenhum ser, é um ser como nós, também evolui. Não é Deus na Terra, calma. Ok? Portanto, isto para vos mostrar que tudo isto é uma filosofia, é uma ciência e a gente vai estudando, e hoje também temos que continuar a estudar. Isto para vos dizer que esta parte da possessão, embora comece no livro dos Espíritos, é muito desenvolvida no livro dos Médiuns como um fenómeno mediúnico, e ele até na Gênese volta a falar dela. Estão a ver? Pronto. Isto para vos dizer que é muito abrangente esta obra. Vamos então olhar para ela, mais ou menos um resumozinho do que ela é. No livro A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, já dizia o pensador e poeta inglês William Shakespeare. Talvez essa reflexão explique o motivo de tantas polêmicas entre as questões relacionadas às leis que regem o universo e os acontecimentos que o cercam. Afinal, qual será a verdade sobre os fatos? O item 18 do capítulo 1 da obra Gênese diz: a ciência moderna fez justiça aos 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte, não tem nem vida, nem pensamentos, nem sentimentos. É necessária sua posição com o princípio espiritual. A Gênese é o coroamento da codificação. Nós podemos encontrar parte dela na apresentação do Livro dos Espíritos, tanto no primeiro capítulo, no primeiro livro, como na parte terminal. Allan Kardec aprofunda a sonda da investigação na Gênese planetária, examinando os diferentes períodos da Terra, mas reserva uma grande parte desta obra monumental para análise dos textos mais complexos do Evangelho de Jesus. Trata-se, portanto, de uma obra monumental de ciência e de ética evangélica, na qual a lupa do discernimento do codificador penetra em profundidade a velha teologia católica, apresentando o conceito do mestre. É curioso agora, que numa visão perfeitamente tem lógica de tão científico que vocês viram ali há bocadinho dizer que quando estávamos ali a mostrar aquele átomo que falava que tudo vem de um elemento comum. Vem lá numa pergunta do Livro dos Espíritos logo na primeira parte. É engraçado, passados 151 anos, ou 160 e tal anos, porque se contarmos sobre o Livro dos Espíritos, a física quântica hoje, através da teoria de cordas, está a chegar a essa conclusão, que tudo vem de uma corda, um elemento único, que consoante vibra, assim dá origem ao oxigênio, ao hidrogênio. Estão a ver
a certeza, a força desta doutrina é muito interessante. E claro que na primeira parte da Gênesis, nós vamos ver alguns exemplos, ela torna a falar disto. Daí a sua característica eminentemente científica nesta obra. Portanto, falarmos agora da publicação e da edição. Os preparativos para ela. Se repararem ali nas obras póstumas, as obras póstumas, como sabeis, não é uma obra que tenha sido publicada em vida de Kardec. Ela é publicada 21 anos depois dele morrer. Ela é publicada em 1890 e Kardec morre em 1869. O que é que são as obras póstumas? As obras póstumas são um conjunto de apontamentos que a viúva ficou com ele, a Amélie Boudet ficou com ele, e, passado aquele tempo todo, foram publicados. Estes apontamentos são muito interessantes porque nos ajudam a perceber a vivência de Kardec naqueles momentos, porque tem muitas mensagens que ele não publicou em nenhuma das obras, etc. E, nomeadamente, no que se refere à Gênese, ele, por exemplo, tem aquela mensagem que está ali, 9 de setembro de 1867. Ora, a Gênese é publicada em janeiro de 1868. E aquela mensagem diz que vão trabalhando primeiro duas palavras em relação à obra com preparo. Como já temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução, sem demora e apressar-lhe quanto possível a publicação. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido. Estão a ver? Portanto, ele em setembro de 1867 recebe uma comunicação mediúnica a falar-lhe nesta obra que ele vinha a ter a seguir. Portanto, e ele, de setembro de 1867, ele chega a outubro, e ele em outubro decide, em 7 de outubro de 67, ele decide fazer um pedido de impressão de 3.000 exemplares, através daquela tipografia que ali está, de Rouge e Frère. Portanto, estão a ver? Para 3.000 exemplares para esta obra que acaba por aparecer só em janeiro. E ela aparece com esta forma, portanto, tem ali uma introdução, e depois aparece na Revista Espírita, em janeiro de 1868. Se forem à Revista Espírita, em janeiro de 1868, ele anuncia lá, à venda no dia 6 de janeiro de 1868, a nova obra. E cá vem, depois tem um índice da obra como era. Eu chamo a atenção a uma curiosidade que aqui está. Reparei, a obra custava na altura 3,50 francos. Estão a ver? Mas colocá-la em Portugal era a mesma coisa que custava o mesmo que colocá-la nos Estados Unidos, no Canadá, nas Canárias, Guadalupe, obrigava a pagar transporte mais 1,45 franco. A obra chegava cá a 4,95. Essa é uma curiosidade. Portugal estava muito longe de França nessa altura. Okay? Hoje pertencemos todos à comunidade europeia e tal, mas nós estávamos longe mesmo. Era para vermos, também percebermos a época, o que é que acontecia na época. Isto vem na revista Espírita, no mesmo número da Revista Espírita, vocês encontram isto. Pronto, e ele realmente, a 6 de janeiro de 1868, ele sai com aquela autorização que tinha 3.000 exemplares em outubro do ano anterior, dessa autorização para 3.000, junto do governo francês, ele sai com 1.000 exemplares. Portanto, e ela sai desta forma, tem mais ou menos esta capa, tem 3 partes, tinha 18 capítulos, 94 subcapítulos, 659 parágrafos, tem aquelas palavrinhas todas, tem 460 páginas. Eu só trago estes números para, eventualmente, pode estar aqui alguém pelo menos tão curioso quanto eu, a respeito de qual é que é a Gênese mais certa, é a quarta ou a quinta. E eu, de alguma forma, vou-vos dar que pensar. E até mesmo com a contagem das palavras e das páginas. Portanto, e sai esta obra. Lá estão os tais 18 capítulos divididos nas 3 partes. Uma primeira parte sobre a Gênese tem 12 capítulos, Milagres tem 3 capítulos e as Perdições, a previsão do futuro, tem outros 3 capítulos. O que é que, entretanto, vai suceder? Cá está, isto é uma fotografia da Revista Espírita em que tem, lá está, começa ali, sumário, tem introdução, ele na altura nesta obra não tinha ali ainda os caracteres, mas está ali, caracteres da Revelação Espírita, depois tem ali os Milagres e as Perdições. É mais ou menos isto o índice que depois constava no livro, mas ele tinha este hábito de anunciar na Revista Espírita as obras que iam publicando e até o índice delas.
Portanto, entretanto, o tempo vai passando e aquilo que eu agora vos vou falar, vou também basear naquelas obras que estão ali à direita, não só nas obras póstumas, mas na Revista Espírita, numa biografia de Allan Kardec, de Henri Sauce, que é um homem muito responsável pela celeuma toda, se há adulteração, se não há, desta obra. Vou também socorrendo daquele livrinho Muita Luz, de Berthe Fropeau, que foi vice-presidente da União Espírita Francesa, que sucedeu à Sociedade Anónima da Caixa Geral de Espiritismo quando Kardec faleceu. E este último livro, que talvez já tenham ouvido falar, O Legado de Allan Kardec, publicado em 2017, uma senhora chamada Simone Privato, e cuja tese é um bom repositório histórico do que se passou, mas tem uma tese central, com a qual não passa no crivo da minha razão, que é, ela começa logo por dizer que a quinta edição foi adulterada. Eu vou-vos deixar com factos e cada um depois pensará. Adulterado significa alterado com o nome do outro, ok? A minha tese, com o que eu concluo, olhando para as duas versões, para a quarta e para a quinta, é que a quinta é o pensamento de Kardec e são apontamentos deixados à viúva. Ela tem outra interpretação, mas provar, uma coisa é pensar e outra coisa é provar. Pronto. Então, nós vimos que ele tinha publicado aquela autorização que ele tinha de 3.000 exemplares, ele tinha esgotado 1.000 em janeiro, depois em fevereiro ele torna a publicar mais 1.000 e em março mais 1.000, as tais segundas e terceiras edições, que na realidade são reimpressões, ele não fez alteração nenhuma. Até à quarta ele não fez alteração nenhuma. E no ano a seguir, ele, a imprensa, a empresa a gráfica, ia entrar em falência. E ele então resolve pedir mais uma autorização para 2.000 exemplares e em 7 de fevereiro de 69 publica mais 2.000 exemplares, e é a quarta edição, é a última edição em vida dele. Mas, reparai que ele continua a trabalhar. E o que é que se passa ali? Ali, por exemplo, vem, nas obras póstumas, vem 22 de fevereiro de 68. Há ali uma mensagem, uma comunicação particular, diz assim: em seguida há uma comunicação em que o Dr. de Mer me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese para a sua reedição, da qual me conciliava a cuidar sem demora. Eu lhe disse, pronto, que a primeira venda foi muito rápida, agora... Bem, estamos a falar 22 de fevereiro de 68. Estão a ver? Depois dele já ter pedido a quarta edição. Quer dizer, depois da quarta edição ele estava a trabalhar em alterações. É isto que eu quero, o ponto que eu quero fazer. Portanto, ele estava a trabalhar em alterações. O que é que acontece a seguir? Passado, nem um mês e pouco, ele morre. Ele não imaginava. Estava a trabalhar em alterações e morre. Em 31 de março de 69. O que é que acontece na França nessa altura? Portanto, ele morre e ele fica tudo. Quem é a herdeira legal dele? É a própria esposa, Amélie Boudet. É a própria esposa. E seguindo instruções que ele tinha deixado, ela funda uma sociedade anónima da Caixa Geral de Espiritismo. A livraria era para mudar nesse dia em que ele morre, portanto, e mudou-se para outro sítio, era a livraria espírita e tal. Portanto, e é uma sociedade de cotas, tem 7 elementos e tal, não sei o que mais. Portanto, e entretanto, reparei, o que é que acontece em França? Em França acontece uma coisa terrível, que é uma guerra. De 19 de julho de 1870, portanto, quase um ano depois, até 28 de maio de 1871, há uma guerra com a Prússia. Isto é, a França declara guerra à Prússia. Mas tramou-se. A Prússia invadiu a França e subjugou-os de tal maneira que houve fome, houve peste em Paris, houve cercos. E quando há guerras, o que acontece é a atividade cultural é mais importante. A vida é mais importante a subsistência, portanto, livros e não sei o que mais. Portanto, se ela tinha alguns elementos para uma nova obra do falecido marido, ela não havia condições sociais para fazer isto. E ainda se publicou, Kardec tem O Céu e o Inferno, que tem 3 edições em vida de Kardec. A quarta, a que nós conhecemos aí, foi publicada há uns meses, foi em junho de 1869, 3 meses depois de morrer. Nunca se pôs questão se havia adulteração ou não havia. Bom, mas há uma guerra.
portanto, e inclusivamente em 1870, reparai, quando morre em 69, ele é enterrado num cemitério em Paris, Montmartre, que é no centro de Paris. Em 1870, um ano depois, a 31 de março, é mudado, é transladado para o cemitério onde ele se encontra hoje, que é nos arredores de Paris, Père Lachaise, que tem um túmulozinho, nós vimos há bocado ali naquele videozinho. Portanto, ele é transladado para aí em 1870. Reparai, passado uns meses, começa a guerra. Em 1871 chegam a ser fuziladas pessoas que foram ao cemitério de Père Lachaise para visitar a sua campa. Não houve cerimónias nenhumas nesse ano. Já só se volta outra vez a reparar em 1872. Portanto, e a gente sabe que em 30 de março de 72 há uma referência num jornal, naquele jornal que ali está, em que diz que ainda está à venda a 4ª edição. Pois poder, com a guerra e tal, não sei o que mais. Portanto, aquela 4ª edição que ele tinha mandado fazer, 2.000 exemplares, ainda existia em 30 de março de 72. E então, nesse mesmo ano, ao final do ano, vai aparecer a dita 5ª edição, 23 de dezembro de 1872, é publicada a edição, e é dita na capa, diz assim, edição, 5ª edição, corrigida, expandida e alterada. Vem logo na capa. Isto é, avisa-se toda a gente que isto é diferente do que vinha, é uma coisa alterada. Ora bem, vocês já viram que o processo burocrático naquela altura era um processo que obrigava as pessoas, tal como hoje também, alguém que quer publicar um livro tem que ir à Biblioteca Nacional fazer um depósito legal, tem que se identificar e dizer, sou eu e este é o livro. Portanto, e também, o que é que acontecia nesta altura? Bem, passado 3 anos, quer dizer, o indivíduo da Biblioteca Nacional de França, desculpe lá, a senhora era viúva, vem-me trazer uma coisa a dizer que era do seu marido, tem que me provar, não é? Ele já não está aqui para atestar que é dele, tem que provar. Portanto, ela teve que provar que era a herança que vinha do marido, eram os documentos que ele tinha escrito. E de certeza que provou. E não teve que esconder, porque vem mesmo na própria capa. Portanto, toda a gente sabe que a 5ª edição é aquela, e vem logo a avisar na capa que está corrigida e alterada. Ora bem, posto isto, aí logo aqui há um problema que inviabiliza ou põe em causa qualquer teoria de adulteração, isto é, de dizer que não, foi alguém que, servindo-se do nome, publicou lá umas coisas diferentes. Não, porque então a sua própria esposa tinha que ser criminosa, e não era só ela que tinha que ser criminosa. O homem da Biblioteca Nacional de França também tinha que ser criminoso, porque também aceitou a adulteração. Estava morto, está a dizer que é alterado, tudo coisa. Não é? Portanto, e aqui não há evidências de que a Amélie Boudet, sua viúva, ela foi uma exemplar mulher e foi quem aguentou o espiritismo à saída de Kardec. E nunca se pôs o problema de adulterações durante a vida da Amélie Boudet. A Amélie Boudet vai viver até 1883. Portanto, mais ou menos 12 anos após a publicação da história. E nunca, ninguém, nem os seus amigos, nem ninguém pôs isso. Quando ela morreu, passado no ano a seguir, logo aquele indivíduo que escreve aquela biografia de Allan Kardec, Henri Sousa, escreve um artigo de nome Infâmia a dizer que aquilo era uma adulteração. Quer dizer, deixa morrer a senhora, que era quem podia dizer se aquilo era ou não coisa, e depois vem levantar. E os outros todos, Leon Denis e tal, vem depois a tirar que seria o Pierre Gaëtan-Lemery. Bem, o Pierre Gaëtan-Lemery foi um indivíduo complicado, esteve na cadeia, inclusivamente, em 1875, mas em 1872 não. Pronto, isto para vos dizer, mas depois nós podemos falar, se tiverem alguma pergunta mais em detalhe, só para vos dizer que, na minha opinião, não colhe a tese de adulteração. Alterações, sim, está lá escrito e é assim. Ora bem, portanto, comparando uma e outra, o que a gente vê isto é a de 1872, a outra tinha 460 páginas, esta tem 472, tem ali umas alterações, há ali uns capítulos que são alterados, aqueles que estão a amarelinho, eles têm alterações, mas são alterações perfeitamente compatíveis. Tem uma questão muito badalada aí, é a questão do corpo fluídico de Jesus. Mas Kardec nunca defendeu isso, que é uma tese um bocado rostanguista. Não se aceita isto, que Jesus teria tido um corpo fluídico em vez de um corpo carnal.
Não é possível, então era uma trapaça muito grande. Jesus não tinha este corpo e sofreu e foi verdascado e tal, por amor de Deus. E Kardec não defendia isso em forma nenhuma, nem na quinta nem na quarta. Mas há um homem Rostangue, que mais tarde, Pierre Gaëtan Leymari foi amigo dele, mas é mais tarde, não é amigo dele, é amigo dos sucessores dele. Mas não se pode andar para trás, quer dizer... Portanto, mas enfim, há uma série de alterações. Bem, e as alterações são estas, fundamentalmente, aparecem refletidas no mesmo índice. Há ali umas alteraçõezinhas nos subcapítulos. Na minha ótica, eu estou seguro com a quinta, mas quem tiver dúvidas, e até porque a Federação Espírita Portuguesa lançou, acho que no mês passado, ou há 2 meses atrás, lançou a quarta. Portanto, a quinta é a que estava aí em distribuição, mas sei que no mês passado apareceu a quarta. É bom que quem tenha dúvidas compare as duas, ok? Mas pronto, a minha opinião eu já li as duas e já comparei a este nível, vocês já viram, e digo-vos na minha tranquilidade, para além dos motivos que eu vos apresento. Teria que ser criminosa a Amélie Baudet e teria que ser criminoso o Estado francês. Naquela época. Exatamente. Teriam que ser os dois criminosos. Portanto, não colhe. Mas comparando, também, para a minha razão, não colhe. Portanto, eu fico-me com a quinta. Mas não faz mal nenhum a gente ler as duas e comparar. Okay? Muito bem. Olhamos então e eu agora daqui para dentro vou falar da quinta, se bem que o que eu vou falar tanto está na quarta como na quinta, ok? Entre a primeira e a quarta é tudo igual, da quarta para a quinta é que há estas alteraçõezinhas. Mas é igual, o sumo é igual. Portanto, ela é composta por uma introdução, tem lá mais ou menos esta obra, tem por objeto o estudo de 3 pontos diversamente interpretados e comentados. Lá está a Gênese, a natureza da Gênese, os milagres da expedição e as suas relações com as novas leis. Portanto, isto é que vem lá na introdução, e depois tem as tais 3 partes. A primeira lá em cima, a Gênese, a natureza da doutrina espírita, os milagres, a explicação dos vários milagres, aqueles milagres que nos impressionam mais, bem lá todos explicados, a explicação espírita para eles, e as predições no capítulo 6. Vamos olhar aqui para uma introduçãozinha da primeira parte. Há mais de 2 séculos assistimos ao embate entre as ciências e as religiões no que diz respeito às concepções da criação do universo, da Terra e do ser humano. De um lado estavam as ciências, descortinando os enigmas sobre as origens do nosso universo, da formação das galáxias e até as subpartículas atômicas, desvendando os mistérios da vida e também apresentando provas incontestáveis sobre a origem e a evolução dos seres vivos. E, modernamente, decodificando os genomas de todas as espécies, inclusive do genoma da espécie humana. E, de outro lado, estavam as grandes denominações religiosas, alicerçando suas crenças na criação do homem e do universo, de acordo com o livro Gênesis das Escrituras Sagradas, atribuídas ao grande profeta hebreu Moisés. O entendimento entre essas duas concepções, das ciências e do Antigo Testamento, parecia impossível. Contudo, em pleno apogeu do materialismo e do racionalismo do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que mais tarde adotaria o pseudônimo Allan Kardec, apresentou as luzes que permitiram uma conciliação entre os livros de Moisés e as visões científicas, a doutrina espírita. Em 1868, o codificador lançou a magnífica obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obra que é o desdobramento principalmente da parte primeira de O Livro dos Espíritos, que é a parte das causas primárias. O livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo revela o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado dos simbolismos contidos nos textos de Moisés sobre a criação do homem e do universo. Allan Kardec interpretou esses ensinos com a ótica da ciência espírita, promovendo uma conciliação entre o livro Gênesis de Moisés com a visão científica. O tom do livro é este. É realmente pegar na Gênesis, vocês lembram-se, numa Bíblia cristã, não é? E na Bíblia católica tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Na Bíblia judaica, o Torá, só tem o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento há um livro
Consideram 5? Bem, depende. Há vários, mas pronto, um deles é a Gênesis. E nesse livro do Antigo Testamento fala-se naquela ideia um bocadinho fantasiosa que Deus criou o universo em 6 dias, descansou ao último e que criou o homem, depois tirou a costela e criou a mulher, enfim, é um bocadinho fantasiosa, era o que a ciência hoje vem provar que assim não é, portanto, e ele vem exatamente fazer essa ponte, e neste primeiro capítulo encontra-se o sumo dessa parte. Ele tem 12 capítulos, nesta primeira parte tem 12 capítulos. Neste primeiro vamos olhar um resumozinho, que é aquele em que ele fala da natureza, do caráter da revelação espírita, e vamos ver o que é que ele diz. Pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra ou, por outra, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigação? A revelação é a ação de descobrir algo que já existia, mas que ainda não era conhecida. A revelação espírita vem trazer o Consolador prometido a que Jesus se referia quando passou pela terra. Esse Consolador estava integralmente baseado nas verdades universais e nos ensinamentos de Jesus. Kardec estruturou esses ensinamentos a partir das orientações de espíritos superiores, admitindo a existência da vida futura, a relação entre os mundos espiritual e material, Deus como Pai e Criador e Jesus como governador do planeta. A revelação espírita, portanto, nos traz verdades que já existiam, mas que só o adiantamento da civilização permitirá o seu entendimento e utilização. Aqui tem um sabor do que podem encontrar neste livro. Portanto, isto é a evidência e a humildade maior que Kardec nos deixa da natureza científica do Espiritismo. Há um senhor, um francês, Marcel Proust, é um escritor que foi contemporâneo de Kardec. Ele diz uma coisa muito interessante, que às vezes já tenho utilizado aqui em algumas palestras. Diz assim, a verdadeira descoberta não é ver novas terras, mas é ver as terras que já existem com novos olhos. Quanto mais, o mundo hoje já nos é conhecido, já não estamos no tempo das descobertas de Vasco da Gama, já conhecemos praticamente tudo. O que é que a gente vai descobrindo? Vai descobrindo detalhes que nós não estávamos a ver. Cristo trouxe a chamada Boa Nova em relação à lei de Moisés, dos 10 mandamentos, que era bastante dura e tal. Portanto, Cristo veio reinterpretar essa lei. A lei é a mesma. Nós, os homens, é que a maneira como a conseguem interpretar são imperfeitos e têm que ir ajustando para lá chegar. Cristo veio reinterpretar. Mesmo assim, ele teve que falar por muitas metáforas, muitas parábolas, que deu tantas milhentas interpretações esdrúxulas. E Kardec, inclusivamente no Evangelho segundo o Espiritismo, vem explicar uma série delas. Como vem explicar neste os milagres, por exemplo. Na segunda parte ele vem explicar os milagres. Estão a ver? Portanto, há que ver as mesmas coisas com os novos olhos. É este, fundamentalmente, o apelo da ciência e da filosofia. Portanto, isto é o que vocês podem encontrar no primeiro capítulo a respeito disso. Depois tem um capítulo a seguir, nesta primeira parte, que fala de Deus, como causa primeira, as características dele, portanto, a realidade inapreensível que é Deus. Depois fala das questões do bem e do mal, que está muito relacionado com a terceira parte do livro dos Espíritos. Como eu vos dizia, a Gênese baseia-se fundamentalmente na primeira, mas vai buscar coisinhas a todas as outras partes. Esta ele vai buscar lá, as questões do bem e do mal.
Fala também no papel da ciência na Gênese, isto é aqui nesta parte, na pergunta 55, que está a famosa frase de Kardec, que diz assim: o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras, e se em algum momento alguma das outras ciências demonstrar uma melhor verdade que o Espiritismo aceita. Isto para mostrar a natureza, com humildade, a natureza científica do Espiritismo. Também tem um outro capítulo em que fala dos antigos e os modernos sistemas do mundo, para quem gostar das áreas científicas. Tem um capítulo maravilhoso, é este, a Uranografia Geral. Ele é escrito fundamentalmente por um médium, no tempo de Kardec, que era um astrónomo, Camille Flammarion, que até fez um dos 4 discursos fúnebres no dia 2 de abril de 1869. Kardec morreu em 31 de março, no dia 2 de abril é enterrado no cemitério de Montmartre. São feitos 4 discursos fúnebres, e um deles cabe a Camille Flammarion, que era um astrónomo, cientista, portanto, mas ele era também médium, e escreve, a maior parte deste capítulo é obtido por via mediúnica através deste médium, é muito giro. Vamos ver um resumo com um filmezinho engraçado, hoje visto um bocadinho com a tecnologia de hoje. Eu gosto de astronomia, desta física, delicio com este capítulo. Vale a pena, está escrito de uma maneira engraçada. É para um astrónomo, como vos disse, o Camille Flammarion, embora sendo um astrónomo com quase 200 anos, mas é muito giro, vale a pena. Continuando, tem depois um capítulo sobre o esboço geológico da Terra, para quem gosta de geologia, perceber como é que a Terra foi feita, as teorias sobre a formação da Terra, as revoluções do globo,
o Globo já passou por muito, e é só o Globo, se formos olhar para a obra toda do universo. Bom, ele depois entra numa parte da gênese orgânica, fala como é que nós, os animais, os seres vivos, como é que fomos evoluindo. Darwin disse-nos que nós vinhamos dos macacos, não era? Portanto, mas nós já sabemos que os primeiros seres que andaram cá na Terra são as paramécias, eram pequenos unicelulares, e depois há uma evolução toda. Portanto, este livro, esta área, explica, à luz do Espiritismo, exatamente esta evolução dos corpos, dos seres vivos. Ele depois, ainda dentro desta questão da gênese, ele vai à gênese espiritual. Portanto, o Espiritismo diz que há 3 coisas no universo. Há o princípio material, os corpos, há o princípio inteligente, não é? E por cima destes 2 há Deus, diz a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Portanto, e ele vai também a evolução do princípio inteligente, que passa por estadios como seja o instinto que está nos animais, depois evolui, passa à inteligência, que é o nosso caso, e se calhar outros há ainda, não é? Portanto, ele aborda essa questão também, e ele também termina abordando no 12º capítulo desta primeira parte, é muito interessante, que é a Gênese mosaica. Ele olha para o Antigo Testamento, o livro da Gênese do Antigo Testamento, né, e compara com o que é possível nós deduzirmos dali aos dias de hoje, com o conhecimento que ele tinha já naquele tempo. Portanto, isto encerra a primeira parte. Passando para a segunda parte é dedicada aos milagres, às explicações dos milagres. E ele fala dos caracteres dos milagres, fala dos fluidos, fala dos milagres do Evangelho. Quem queira perceber os milagres, apregoados milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes, essas coisas, da ressurreição do corpo, está lá tudo explicado de uma forma muito racional e até onde pode ir o nosso conhecimento. Porque os milagres é a denegação de leis físicas, isso não há, nem sequer Jesus estava autorizado a isso, que ele é apenas um irmão nosso mais adiantado que nós, portanto estava subjugado à mesma lei de Deus. É isso que a gente vai ver num pequeno resumo, aqui também por Divaldo Franco, ele vai nos falar disto. Milagre é a palavra para traduzir violência às leis naturais. Se Jesus violentasse as leis naturais, estava derrogando-as. E elas são leis inderrogáveis. A eletricidade, a gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. São as 4 leis universais inderrogáveis. As outras eram leis desconhecidas. Poderia conceber-se, por exemplo, a eletricidade ao tempo de Jesus? Se alguém acendesse uma lâmpada, seria um milagre. Jesus utilizou-se dessas leis. Hoje, nós sabemos nas psicoterapias que o doente é doente porque ele o quer. Na hora em que ele se predispõe a uma mudança de atitude, ele realiza a autocura. E Jesus, toda vez que ia atender a um doente, perguntava-lhe: tu queres que eu te cure? Tu crês que eu te posso curar? Para despertar no indivíduo a produção de substâncias neuroniais capazes de restabelecer-lhe a saúde. Não há, nos chamados milagres, conforme Allan Kardec estuda em A Gênese, nenhum fenômeno que entra em choque com as leis naturais. Tudo está dentro de leis que eram desconhecidas e que hoje podemos fazer normalmente quando aplicamos um passe, a bioenergia, quando magnetizamos a água, ou quando induzimos pela hipnose ou pela regressão de memória um paciente a voltar às experiências do passado. Fazemos a terapia e ele recupera. Aí está, é o que vocês podem encontrar nesta segunda parte, a explicação de como se operam os ditos milagres, que não os há. Como coisas fantásticas, não há. Podemos não saber, em determinado momento, saber explicar como se opera, porque nos falta conhecimento. É aquele exemplo que ele dizia, se no tempo que falar em eletricidade, ia se chamar bruxo, quem falasse em eletricidade, o que é isto? Isto é um milagre, não pode ser, não é? Portanto, tudo responde a uma obra maravilhosa, que nós andamos ainda, somos muito ignorantes, andamos devagarinho a conhecer e às vezes iludimos-nos com os milagres e achamos que aquilo, não tem nada de especial. Vale a pena ler por isso. E tem aquela parte em que fala dos milagres de Cristo. Dentro desta segunda parte, há ali 3 capítulos, o último fala mesmo dos milagres de Cristo. E é giro
a gente ver a interpretação para aquilo que muitos de nós, olhando para um Novo Testamento, onde vêm esses milagres todos, vêem-se lá coisas mirabolantes, até parece que é uma coisa muito fantástica. É tão fantástica quanto um passo magnético. Jesus Cristo, os milagres da cura de Jesus Cristo, hoje nós sabemos que são operados por uma troca de energia. Outra coisa é que a potência mediúnica de Cristo, acho que ainda não conheci ninguém com essa potência, mas o processo é esse, é uma transferência de energia que nós já hoje já vamos fazendo palidamente aqui nas casas espíritas com mais ou menos sucesso. Por fim, a última parte da Gênesis fala exatamente das predições segundo o Espiritismo e fala na teoria da presciência. Portanto, esta teoria de adivinhar o futuro, como é que funciona? É assim mesmo, a gente pode adivinhar o futuro, podemos adivinhar o futuro, sim, não. Fala das predições do Evangelho também, tal como fala dos milagres do Evangelho, aqui também pega naquelas profecias que vêm no Evangelho e explicar como é que elas aparecem e porque é que aparecem e até que ponto se lhe pode dar credibilidade e como. Ok? Também lá vai. E tem um capítulo muito interessante, que é mesmo o último, como que encerra a Gênesis, que são chegados os novos tempos, em que se mostra, mais ou menos, a gente olha para aquele capítulo e vê as coisas a acontecerem hoje. E há muitas delas que vão continuar a acontecer. É muito interessante a forma como termina a Gênesis com aquele capítulo. Vamos ver um pequenino resumo também em vídeo. A Gênese vai mais além, elucidando sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. As profecias e as predições desveladas no Novo Testamento também são profundamente analisadas nessa magnífica obra. Aqui fica então o convite para que nos debrucemos sobre essa obra extraordinária, sublime mesmo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Bom, meus amigos, e com isto, deste convite, eu termino também a minha explanação sobre a Gênese. Eu, para vos falar dela, consultei estas obrazinhas todas que aqui estão, lá estão, ali à direita está o livro da Bert Fropp, está depois aquela biografia de Kardec do Henri Sousa, o homem que lançou o granel todo em 1884, pronto, a Revista Espírita e tal. Aqui, na segunda fila, o segundo é o tal livro de Simone Privat, que advoga a tese da adulteração. É um bom livro em termos de história, levanta uma série de coisas, factos históricos que não eram conhecidos da maioria. O problema é ela avançar logo para uma tese de adulteração que não fez bem as contas, no meu humilde ponto de vista, e até me demonstrarem o contrário. Tem razão, eu prefiro ignorar 10 verdades do que embalar numa mentira. Portanto, exatamente só por duas coisas muito essenciais, que é que já vos disse. Ter-se-ia que considerar criminosa a viúva de Kardec e ter-se-ia que considerar criminoso o Estado francês. Isso não me entra de forma nenhuma. Não me entra de forma nenhuma. Também podem, ali no meu livrinho, este livro que é o meu primeiro livro espírita, se quiserem ler, ele está à vossa disposição também aqui na livraria, para os que ainda não possam ter. Na primeira parte, fala-vos, no primeiro capítulo, fala-vos da necessidade de nós pensarmos assim, racionalmente, pensarmos sistemicamente, não embalarmos em qualquer coisa e percebermos onde é que às vezes a nossa intuição nos leva e embarcamos em milagres, sem querer. E na última parte, no sexto capítulo, aliás, na quarta parte, perdão, o Espiritismo como Sistema, fala-vos destas questões todas científicas, tem uma abordagem, faz um repasso sobre as questões científicas do Espiritismo. Quem gostar de ler isto em formato digital, em telemóveis, ou coisa, também pode fazer a descarga do livro ali naquela livraria Buboc Portugal, mas ele existe em papel aqui na nossa livraria, se para os que quiserem. E pronto, como habitualmente eu estou a gravar esta palestra e daqui por 2 dias, para aí, eu vou publicá-lo ali naquele canal Espiritismo JG, podem vê-lo às vezes que quiserem. Também me podem apanhar aqui pelo Facebook, alguma pergunta que o tempo não dê para me fazerem, podem sempre colocar-me naquele e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. E pronto, era isto que eu tinha para vocês e estou à vossa disposição para qualquer pergunta que possam ter sobre isto ou outra coisa.